Olá, turma! Continuando nossa temática sobre biossíntese, hoje especificamente sobre a biossíntese de lipídios. É importante a gente revisar que os lipídios, a gente fala muito sobre carboidratos, mas os lipídios eles apresentam uma grande variedade de funções, principalmente como armazenamento de energia em muitos organismos. Também são componentes extremamente importantes das membranas celulares. Revisando a nossa aula de membrana celular, que as membranas celulares apresentam uma base fosfolipídica. Então, os lipídios em si são fundamentais para a estrutura e toda a parte dinâmica das membranas e todo o transporte que existe da parte interna para a parte externa celular, com auxílio das proteínas transportadoras de forma ativa ou inativa, além de outras especialidades como pigmentos através do retinol, caroteno, cofatores como vitamina K, detergentes como sais biliares, detergentes aqui no sentido de que eles possibilitam que substâncias lipossolúveis participem de reações onde há um ambiente hidrossolúvel. Então, os sais biliares possibilitam essa ação de detergente para ter uma possibilidade que a reação ocorra em um ambiente diferente da natureza do lipídio. Também tem as funções de transporte, como os dolicóis, assim como também na parte de hormônios, como os derivados de vitamina D e hormônios sexuais, mensageiros extracelulares e intracelulares, como icosanoides, derivado das fosfatidil-inositol, além de participarem do processo de ancoragem de proteínas na membrana celular, como por exemplo alguns ácidos graxos que são ligados covalentemente a outras moléculas para fazer essa ancoragem e essa fixação de moléculas na membrana celular. É importante que os vários organismos que metabolizam os lipídios, eles apresentam a capacidade de síntese de lipídios diversos, já que nós temos estruturas básicas diferentes entre os diferentes tipos de lipídios e também de funções diversificadas e altamente importantes dependentes dos lipídios. Há também a possibilidade de que esses lipídios sejam sintetizados ou biosintetizados, tá, a partir de compostos que têm natureza hidrossolúvel, como por exemplo acetato. Então, existem vias que possibilitam a produção de lipídio a partir de um tipo ou mais de lipídios a partir de um composto hidrossolúvel. Como são reações de biossíntese, elas são endergônicas, ou seja, elas vão absorver, elas vão guardar a energia em suas reações através da condensação de moléculas pequenas em moléculas maiores. Então, com essa condensação ocorre produção de ligações e a energia é armazenada nessas ligações. E essa energia provém da quebra de ATP e também da energia proveniente dos transportadores de elétrons, como o NADPH, que é o agente redutor dessas reações, porque as reações biosintéticas são redutoras e não oxidativas, como nós vimos, por exemplo, no processo de obtenção de energia a partir da glicose. Outro ponto importante é saber diferenciar que a oxidação e a biossíntese de ácidos graxos são reações diferentes, que têm naturezas diferentes. Há situações onde as etapas, as reações de oxidação de uma substância e as reações de biossíntese dessa substância basicamente são as mesmas, porém a via é feita de forma contrária uma à outra. No caso aqui da biossíntese de ácidos graxos, não é simplesmente um processo inverso à da oxidação, porque são vias diferentes, com grupos de enzimas diferentes, e esses grupos enzimáticos, inclusive, estão compartimentados em espaços celulares diferentes do processo oxidativo.
Lá na oxidação, né, nas reações de degradação do catabolismo de ácidos graxos, ocorrem reações oxidativas e sucessivas de unidades de dois carbonos, que é o nosso famoso acetil-CoA. Já que na biossíntese ocorre o uso de um intermediário muito importante que contém 3 carbonos, denominado de malonil-CoA, certo? O mesmo CoA, aquele mesmo complexo da coenzima A que se ligou ao acetil, aqui também, só que ele vai se ligar no lugar do acetil ao malonil. E esse malonil-CoA, ele não está envolvido em nenhuma reação de degradação ou catabolismo ou oxidação dos ácidos graxos. Por isso, a biossíntese de ácidos graxos não é uma simples via de invertida da oxidação. A produção desse malonil-CoA a partir de um acetil-CoA e de uma molécula de carboidrato é irreversível e é catalisada pela chamada acetil-CoA carboxilase. Em bactérias, elas são formadas por 3 unidades separadas, né, distintas de polipeptídeos. Lembre lá da aula de proteína, que nós falamos que das estruturas primária, terciária, quaternária, e há também as que são formadas por várias unidades terciárias diferentes que formam as subunidades. Já em animais, é uma única estrutura que tem várias funções. As funções, no lugar de serem 3 unidades diferentes, como nas bactérias, nos animais são em uma única estrutura. Já nos vegetais existem 2 tipos dessa enzima, que nós veremos mais à frente. O grupo prostético, que é importante para que essa acetil-CoA tenha o seu trabalho realizado, é a biotina, que está covalentemente ligada por uma ligação amida ao grupo amino do resíduo de lisina, que está presente em qualquer uma das 3 unidades do polipeptídeo. Nessa imagem, nós temos uma revisão, né, uma síntese da reação da acetil-CoA carboxilase, que é a que vai transformar o bicarbonato e a CoA em malonil-CoA. A acetil-CoA carboxilase, ela apresenta 3 regiões funcionais. Então, vão haver 3 regiões onde ocorrerá uma parte dessa reação. A primeira, que é a chamada proteína carreadora de biotina, essa parte aqui em cinza, tá? A segunda, a parte da transcarboxilase, e a terceira, a da biotina carboxilase. Então, cada uma delas tem uma região funcional que vai realizar uma parte da reação. Vamos lá. Na parte da proteína carreadora da biotina, essa que está em cinza, a biotina carboxilase, ela vai ativar o CO2 pela ligação com o átomo de nitrogênio do anel da biotina, que é o nosso cofator, né? Que sem ele a enzima não consegue realizar suas outras funções. Em uma reação que ela vai depender da presença e da quantidade de ATP mínima para que essa energia liberada da quebra do ATP seja armazenada nas ligações que vão ser produzidas mais à frente. Já a transcarboxilase, ela vai transferir esse CO2 que ele está ativado, aqui ó, nessa região em verde, da biotina para o acetil-CoA, produzindo o que nós chamamos de malonil-CoA, essa molécula tão importante no processo de biossíntese de ácidos graxos, mas que não está presente na oxidação, no processo oxidativo catabólico dos ácidos graxos. Observem aqui que esse braço longo, né, da biotina carboxilase, desculpem, ele vai transportar esse CO2 que está ativado aqui para o outro sítio da enzima, até a transcarboxilase, no sítio ativo dela. E essa enzima, ela vai ser ativada em cada etapa, até que seja liberada na etapa final como malonil-CoA. Bom, nessa imagem, agora nós temos um esquema sobre a síntese de ácidos graxos em 4 etapas.
processo inicia, o processo geral é uma adição sempre de 2 carbonos a uma cadeia de acil graxo. Então, toda vida que uma molécula inicia essas 4 etapas, ao final da 4ª etapa, ela vai ter crescido, elongado, adicionado a ela 2 carbonos. Lembrem que a estrutura do ácido graxo não era assim, ó. É uma cadeia carbônica, né? Cada pontinha dessa é um carbono e no final C≡H, certo? Então, quanto mais carbonos ela tem, é uma cadeia maior, que a gente chama de elongação. Então, a cada 4 dessas reações aqui, cada vez que ela passa por essas 4 reações, há uma adição de 2 carbonos a essa cadeia acil do ácido graxo. Então, ela faz a cadeia crescer, ou seja, elongar. Cada grupo malonila e também acetila, ele vai ser ativado por um grupo T-West que vai unir a ácido graxo sintase e outras enzimas para fazer esse processo. Na etapa 1, vai ocorrer a condensação do grupo acila, que está ativado, e 2 carbonos derivados lá do malonil-CoA, que foi produzido na etapa anterior, como nós vimos. Com a eliminação de uma molécula de CO2 desse grupo da malonila, ocorre o alongamento da cadeia de acil em 2 carbonos. O primeiro parte desse mecanismo, dessa etapa inicial, é mostrado aqui, né, para exemplificar o processo de descarboxilação. Em seguida, há uma etapa de redução, onde há o consumo de um NADPH. Depois, a terceira etapa é uma de desidratação, ou seja, uma perda, uma saída de uma molécula de água. E a última etapa é uma nova reação de redução. Lembra que a gente está falando de biossíntese. Biossíntese se refere à produção de moléculas maiores com armazenamento de energia e reações redutoras e não reações oxidativas. E aqui nós temos o consumo de novo de outro NADPH, que foi produzido lá nas outras reações de catabolismo principalmente dos carboidratos. Então, ele é produzido lá e usado em outras vias. E ao final, nós teremos um ácido graxo saturado, só com ligações simples entre seus carbonos, ó. Carbono, as simples com outro carbono, certo? Sem aquelas insaturações. Então, toda vida que ele dá uma volta nesse ciclo aqui, faz essas 4 etapas, é adicionado 2 carbonos nessa parte acil do ácido graxo, da cadeia carbônica, né? Que também a gente chama. Aqui nós precisamos destacar que existem variantes, tá, dessa nossa enzima da ácido graxo sintase. Existe a chamada AGS1 e a AGS2, certo? No caso da AGS1, em invertebrados, ela é basicamente uma única unidade, não é formada por unidades diferentes, e essa única unidade, ela é multifuncional. Então, ela é uma enzima bem grande, tá? Com vários sítios onde podem ocorrer vários pontos da reação. Então, não precisa ter várias enzimas para realizar todas as reações necessárias. Ela vai ser igual àquela que nós vimos anteriormente, ó. Ela tem vários sítios onde ocorre em cada sítio uma etapa da reação. No caso aqui específico, a GS1 de vertebrados, ela tem 7 pontos ativos onde podem ocorrer reações, certo? Espaços, sítios, ou seja, pontos separados na estrutura dessa AGS1. Já em leveduras em fungos, ela tem uma estrutura diferente, tá? São 2 polipeptídeos, ou seja, 2 subunidades com mais de uma função, mas são unidades diferentes. A síntese de ácidos graxos, ela vai levar, nesse caso do uso da AGS1, apenas um único produto. E esse único produto se chama palmitato, certo? Então, se a biossíntese for feita pela enzima complexo AGS1, só se produz palmitato, que é um ácido graxo saturado de 16 carbonos na sua estrutura. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos, que a gente também representa assim, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certo? É a outra forma que nós representamos na aula lá de lipídios. E algo curioso aqui, ó, que o carbono, o 15 e o carbono 16, eles vão vir, por isso que tá aqui com a corzinha diferente, eles vão vir de moléculas específicas. No caso, esse carbono 15, ele vai vir lá do carboxil e o 16 do grupo metil do acetil-CoA inicial, que iniciou todo esse processo de biossíntese. Os demais, eles vão vir lá dos carbonos do malonil-CoA. A cada vez que ele faz aquelas 4 reações que nós vimos aqui, é adicionado 2 carbonos do malonil. Aí mais 4 reações, mais 2 carbonos do malonil, mais 2, mais 2. Só essas duas últimas que elas aqui vão vir de uma molécula de acetil-CoA lá do início. Já no caso da AGS2, certo? Ela em vegetais e bactérias apresenta um sistema mais dissociado, ou seja, cada etapa enzimática, né, da catálise enzimática ocorre com o uso de uma enzima distinta e pode ser, essas enzimas podem ser transportadas, ou seja, são difusíveis para outras vias, caso seja necessária a utilização dessas enzimas em outras vias metabólicas. No caso aqui da AGS2, é produzida uma variedade bem maior de produtos. Então, você não vai ter só palmitato, ou ácido palmítico, né? Que é outro nome dado ao palmitato. Esse ácido graxo de 16 carbonos, certo? Também é produzido outros ácidos graxos de tamanhos diferentes, de 15, de 20, de 10, de 30 carbonos, certo? Assim como também ácidos graxos insaturados, ramificados, entre outros. Esse grupo AGS2, ele também é encontrado em mitocôndrias de vertebrados. Então, antes de continuar, vamos revisar aqui que em vegetais, tá, e em bactérias, a AGS2, ela é um sistema dissociado e gera uma variedade de produtos como ácidos graxos de tamanhos diferentes, ramificados e até insaturados, diferentemente da AGS1. E em células vegetais, a biossíntese do ácido graxo ela vai ocorrer especificamente em algumas organelas delimitadas, como por exemplo nos cloroplastos, enquanto no retículo endoplasmático ocorre uma síntese, né, no caso aqui de fosfolipídios, e também esse processo de elongação de ácidos graxos também pode ocorrer. E qual o nome do composto intermediário na biossíntese dos ácidos graxos que vai ter 3 carbonos e não está envolvido na degradação, ou seja, no catabolismo desses ácidos graxos? Qual o nome? Malonil-CoA. Já a síntese dos ácidos graxos na AGS1, ela vai gerar um único produto. Que único produto é esse? Palmitato ou ácido palmítico. E o nome dado para a enzima que catalisa a produção de malonil-CoA a partir do acetil-CoA e bicarbonato é a nossa AGS ou ácido graxo sintase, que pode ser A1 ou 2, como nós vimos as diferenças agora. Nessa imagem nós podemos ver algumas reações que ocorrem do metabolismo lipídio em células animais, de leveduras e em vegetais. No caso, nos cloroplastos pode ocorrer a síntese de ácidos graxos, né, em geral. Já no retículo endoplasmático ocorre o alongamento ou elongamento, o aumento do número de carbonos na cadeia carbônica dos ácidos graxos e também a síntese de fosfolipídios. Aqui nossos temas de hoje. Envie suas dúvidas e até a próxima aula.